Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós, esses dias, temos ouvido falar muito de religião, temos ouvido falar muito de religião, tantas religiões, que é necessário a gente conhecer e saber os conceitos da verdadeira religião. Quais os conceitos da verdadeira religião? E a gente vai entender o que é religião. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do verso de número 22. Vamos ler o verso 21 também, desculpe. Diz assim: pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes não se ocupavam de outra coisa, senão de contar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo se levantou no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, vejo que sois muitos religiosos, pois passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei até um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Ora, este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só vez fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, fixando os tempos previamente estabelecidos e os limites exatos em que deveriam habitar, para que buscassem a Deus, tateando e pudessem achar, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de vossos poetas, porque dele também somos descendência. Sendo, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, a escultura trabalhada por arte ou imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora notifica aos homens que todos e toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou e deu prova diante de todos, e ressuscitando-o dos mortos. Amém? Até aqui, diz a palavra. Irmãos, tem algumas verdades que norteiam e jogam por terra qualquer verdade sobre aquilo que você crê, sobre aquilo que você pensa de crença, de fé. A primeira verdade que tem que estar estabelecida em nós, e é importante nesses cultos de terça-feira,
você anotar algumas coisas aqui que vai ser precioso para a tua vida. Tentar, porque às vezes ouvindo a gente grava muito pouco, e quando a gente escreve a gente assimila um pouco mais. A primeira verdade que nós vamos encontrar dentro desse texto é que a Bíblia é a palavra plena de Deus. Ela é a palavra plena. Ela está sobre todas as coisas. A Bíblia ela norteia qualquer outro livro com as verdades. Porque a Bíblia ela é de confronto. É o único livro na face da terra que confronta o homem. Por isso que ela é plena. Porque ela confronta e ela não permite ser confrontada. Porque todo homem que tentar confrontar a Bíblia tem que enxergar primeiro o seu próprio pecado. Porque todos nascemos debaixo do pecado. Segunda verdade, que esse texto fala para que a gente entenda quais são os conceitos da verdadeira religião. Primeiro, que só existe um Deus. Não existe outro Deus. Existem deuses, mas só existe um Deus, que comprovadamente criou todas as coisas. Terceira verdade que o apóstolo Paulo fala aqui, para fundamentar a nossa religião, que Jesus Cristo é o verdadeiro e único Salvador, que fora dele não há salvação. Só Jesus Cristo pode salvar o homem. Quarto, que você, para entender religião, o que você tem que entender é que Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo também fala aqui, que ele ressuscitou. Você não pode ter dúvida disso, de que a Bíblia é a verdade plena de Deus, que não há nenhum outro Deus, que Jesus Cristo é o único Salvador e que ele ressuscitou entre os mortos. Tá certo? Cinco conceitos. Quinto conceito. Nós cremos no Espírito Santo de Deus. Isso tudo, a gente vai chegar aqui num acordo, aqui no final dessa mensagem. Sexto conceito. Que cada crente é cheio do Espírito Santo. Não existe crente vazio. Todo crente é cheio do Espírito Santo. Esses 6 conceitos, tendo em vista tudo isso que lemos aqui. O apóstolo Paulo foi um homem como nós. O apóstolo Paulo não era Deus. O apóstolo Paulo não tinha os desígnios de Cristo. O apóstolo Paulo não tem poder sobre o Espírito Santo, ele é um homem. E ele está mostrando aqui, nessa pequena passagem, dessa história, que em um dia, ele conseguiu mostrar para os pais da intelectualidade, do intelecto, os pais da escrita, da idade moderna, ele conseguiu mostrar que um homem com um conceito de religião definido, ele acredita em Deus, acredita na palavra de Deus, acredita em Jesus Cristo, é cheio do Espírito Santo e ponto final. Religião não é religião evangélica. Religião não é religião maçônica, não é a religião islâmica, não é religião, isso são doutrinas do homem. Religião é Jesus Cristo, minha gente. Ele é religião. Essa é a nossa religião. Qual é a tua religião? Jesus Cristo. Ele é a religião. Ele é o que controla todas as coisas. Tudo está no controle dele. Como nós cantamos aqui, tudo é feito para ele, para a glória dele, por meio dele. Tudo que fazemos é para ele.
A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Ele. Por causa disso aqui, que nós acabamos de ler aqui. Né? Aqui está escrito que, além disso aqui, tudo que passar disso aqui, são doutrinas. Tudo que passar disso aqui, são doutrinas. Que o homem segue. Por exemplo, a nossa doutrina, como cristão, que cremos nesses 6 conceitos de Deus, da religião que nós servimos, de Jesus Cristo, quais são as doutrinas que vêm depois disso, dessas verdades, desses conceitos? Quais são as doutrinas? Primeiro, batismo nas águas é uma doutrina. Todo crente que crê em Jesus passa pelas águas. Então, isso é uma doutrina. Ok? Foi regra para você ser cristão. Você entendeu como é que é isso? Agora, presta atenção, estabelecida de Deus para com os homens. Tem coisas que Deus não vai atribuir ao homem. A divindade dele é dele, acabou. A verdade é dele, acabou, ele não vai dividir isso. Agora, precisa-se de doutrina. Toda religião tem uma doutrina. Não é a nossa que não vai ter. O budista, ele tem a doutrina dele. O cara que é do Islã, ele tem a doutrina dele. O que é espírita, ele tem a doutrina dele, seguem as doutrinas da religião dele. A nossa, Jesus Cristo falou que todo aquele que crê, que for batizado, será salvo, ponto final. Ele que falou, então o que é que a gente tem que fazer? Seguir o que ele falou. Nós não estamos, quando nós falamos, mas tem que ser batizado, não é o pastor que está definindo isso, foi Cristo que definiu para a igreja dele. Como a Santa Ceia, é uma doutrina. É uma doutrina. Jesus falou o seguinte: fazer isso até que eu volte, para que seja uma marca, que toda ceia eu estou presente. Olha aí. Então a gente não faz Santa Ceia aqui, porque a gente gosta, porque acha bonito. A gente faz Santa Ceia porque é uma ordem, é uma doutrina da nossa igreja. Por quê? Por exemplo, o espírita, ele não tem Santa Ceia. Na religião dele, o Islã, eles não têm Santa Ceia. O budista não tem, eles têm outra metodologia, que são as doutrinas da igreja, da religião deles. Então é isso. Batismo com o Espírito Santo, a doutrina bíblica para os pentecostais. Se você é pentecostal, tu tem que acreditar no batismo com o Espírito Santo, que está na Bíblia. Nós acreditamos. Existem denominações que não creem, que não acreditam. Mas nem por isso vai invalidar a outra doutrina, porque tem os nossos irmãos que eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo, mas tomam a Santa Ceia, passam pelo batismo. São regras que estão na palavra, que não vai mudar o conceito. Nenhuma igreja pentecostal é melhor do que qualquer outra igreja. Nenhuma igreja pentecostal tem mais poder do que qualquer outra igreja. Porque, primeiro, que Deus, como o apóstolo falou aqui, que Deus, ele não se manifesta em templo feito por mãos. Quando tu sai daqui, eu já falei isso aqui em outras vezes, quando você sai daqui dessa porta, que você vai embora para a tua casa, os milagres cessam aqui. Os poderes cessam aqui. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele só habita aqui porque nós estamos aqui. Há uma manifestação do poder dele porque nós estamos aqui. Obedecendo a um chamado de congregar, de adorar, de celebrar, de ter comunhão. Ó nós aqui, ó. E aí o Espírito Santo tem poder para curar, para libertar, para salvar, para regenerar. Por quê? Porque nós estamos aqui. Depois que a gente sai daqui, fica vazio. Acabou. Porque Deus não está. Você não consegue, nenhuma religião, presta bem, anota isso aí, nenhuma religião comanda a vontade de Deus. Nenhuma religião comanda
a vontade de Deus. A vontade de Deus é plena, dele. E ele faz o que ele quiser. Se ele quiser agora fazer com que todo mundo flutue, vai flutuar. Se ele quiser que todo mundo agora caia no chão, todo mundo vai cair, porque é a vontade dele, ele que opera através do Espírito dele que habita em nós. Isso é o poder. Né? Nós nunca ouvimos aqui falar, pelo menos no tempo que eu tenho de evangélico, né, que o evangelho sofreu alguma modificação. Evangelho, a palavra do Senhor, ela não sofre nenhuma modificação. Qualquer pessoa que tente modificar o que está escrito aqui, a Bíblia garante, não sou eu que estou falando, a Bíblia garante que as maldições contidas nessa palavra estarão com aqueles que acrescentarem alguma coisa aqui. Então, se você conhece alguém que acrescentou alguma coisa na Bíblia, ou frequenta uma religião que acrescentou alguma coisa na Bíblia, irmão, você não tem que ficar condenando, porque a Bíblia falou que eles já estão condenados. Então, uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, que é importantíssimo, dentro disso que eu estou falando, que nós não temos o direito de julgar a ninguém e a nada. Nós não temos o direito de julgar a ninguém e a nada. Porque foi Jesus que falou que cada um dará conta do seu próprio destino. Religião é isso. Religião é o poder e a capacidade de entender, primeiro, o que é certo, segundo, de entender o que é errado. Não é o homem que tem que definir na tua vida o que é certo e o que é errado. O homem tem que ensinar. O proceder é contigo. O que você vai fazer amanhã, isso é um problema teu. A palavra, ela foi dada. Né? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que ter essa sensibilidade para ouvir isso. E a Grécia, nós estamos lendo aqui um texto, ela estava assim. A Grécia era tida como um país intelectual, por isso que o judeu, até hoje, ele fala que o Novo Testamento é maldito, porque foi escrito na língua grega, o Novo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos, não é escrito em hebraico, ele é escrito no grego, tem que ficar muito claro isso, você tem que vir para o seminário para aprender isso. Né? E o judeu abomina outra língua que fale de Deus, senão a língua deles, o hebraico, que é a língua de Deus. Né? O idioma de Deus. Só que o Espírito Santo, porque Paulo foi chamado para pregar para os gentios, para nós, isso precisava ser registrado. E todo o Novo Testamento ele é escrito no grego. E o grego é tido como uma língua maldita. E o apóstolo Paulo foi lá conhecer. E começou, quando ele chegou em Atenas, ele começou a andar pelas praças, porque Atenas tem muitas praças. São poucas praças, não. Tem muitas praças. Tem praças em Atenas, na Grécia, que é maior que Rio das Ostras. Só a praça. Com parques, com tudo isso. É como é o Central Park lá nos Estados Unidos. Coisa grande, eles gostam disso. Eles gostam de ficar na praça, recitando, falando de astrologia, falando de numerologia, falando do zodíaco, falando de filosofia. O grego, ele tem essa riqueza. Toda palavra em português é derivada do grego, tem raiz do grego. Qualquer palavra que você pensar. Olha aqui, é qualquer palavra.
que você pensar, tem origem no grego. O meu nome é um nome de origem grega, assim como todos os nomes, porque eles que criaram tudo isso. Eles propagaram essa língua, e aí foram saindo as raízes para outras palavras. Olha aí. Então, você imagina um país como esse, onde eles têm a religião deles, que não são poucas, que são muitas religiões. Tu imagina o apóstolo chegando nessa cidade, né? Ele e Timóteo, andando pelas sinagogas, passeando, falando de Jesus, né? E conversando, e resolveram subir até o Areópago. O Areópago é o lugar mais alto da Grécia, aonde eles colocaram ali o santuário do deus Zeus, né? Da sua esposa Afrodite. Tem os templos lá, os templos das filhas de Zeus, está tudo lá. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu vejo que vocês têm muitos deuses. Você sobe para o Areópago, cada esquina, porque você não sobe assim, você sobe dando a volta no morro. Então, cada esquininha tem lá um altar ao Deus tal, está lá até hoje. Altar. Só que não tem mais nada, porque foi tudo destruído, né? Então está lá. E o apóstolo Paulo percebeu que em uma determinada, no altar estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Ele falou, então é esse Deus aí, que eu quero falar desse Deus. E nós vamos aprender aqui algumas coisas, dentro desse texto, que no versículos 22 e 23, dessa introdução, que chamou a atenção de Paulo, foi que os gregos gostavam de conversar. Olha aí. Aí, bota amor nas minhas palavras, aqui está escrito que eles não tinham nada o que fazer. E aí ocupavam a vida deles, aí, conversando fiado. Como se diz aí, filosofando. Olha aí. Então, Paulo, ele percebeu isso, ele falou, é por aqui que eu começo a entrar. Paulo está dando uma lição para a gente do que é religião, irmão. A religião, ela não pode, ninguém contém a religião. Ninguém contém Jesus Cristo. Ninguém detém ele, irmão. Ele tem que agir, ele só precisa de um caminho. Ele só precisa que você seja uma pessoa que esteja prestando atenção em tudo. E o apóstolo aqui, ele percebeu que a cidade era uma cidade intelectual. Opa! Uma cidade intelectual, então o evangelho, que tem poder, ele vai penetrar nisso com facilidade. Ele vai entrar. Porque o evangelho, ele vai cortar a medula, né, a divisão da alma e da medula. Ele vai na divisão, ele vai dividir. O evangelho, por mais que a pessoa seja intelectual, ele sempre causa uma interrogação, um questionamento. É verdade, por que isso? Você vê que chamou a atenção deles? Olha só, esse cara está falando aí de um Jesus que ressuscitou. O que você tem para falar para nós aí? Olha aí. Falou alguma coisa? É daquele que nós ouvimos falar, que ressuscitou. Aí Paulo, pois é desse aí que eu vim aqui falar. Chamou a atenção. Os camaradas quiseram ouvir. Espera aí. Parou todo mundo. Dionísio, que era vamos dizer, vou falar para vocês, eu tive lá, aquilo é um terreiro de macumba, sabe? Eu tive lá, irmão. É igualzinho. Se tu vai em qualquer centro espírita aqui no Brasil, ou na África, lá na Grécia era igualzinho. Igualzinho. E Dionísio era assim, digamos que o pai de santo, que ficava lá no templo, Zeus, ensinando aos outros de toda essa cultura, né? Só que o evangelho, ele reclama de nós
Porque o evangelho, ele para surtir efeitos, precisa de mim, precisa de você. O evangelho não caminha sozinho. O evangelho precisa de pessoas que entendam essa religião. Ela é uma religião penetrante. Ela é uma religião impactante. Mas precisa de homens. Precisa de mulheres. Precisa de jovens, de criança. Porque ele não consegue andar sozinho. O evangelho não anda sozinho. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Né? E a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo, ele começa a falar e começa a usar os próprios elementos intelectual para poder falar com aquele povo. Versículo 24. Como eles eram intelectuais, o apóstolo Paulo diz, olha só, o meu Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos. Ele estava dentro do Areópago. E no final, você vai entender por que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Meu irmão, você tem poder para amaldiçoar centro de macumba, irmão. Não é amaldiçoar a pessoa, não, é o lugar. Amaldiçoa mesmo. A nossa luta não é contra carne e sangue, irmão. Você não pode amaldiçoar um homem. Mas lá, viu o que o apóstolo Paulo falou aqui? Deus não habita em templo feito por mãos, não, rapaz. Tu imagina ele falar isso, todo mundo ficar calado, porque foi o que aconteceu, porque o próprio Dionísio ficou calado, ouvindo isso. É verdade, quem criou tudo isso? Estavam preocupados com tantas coisas e caíram numa pergunta, o meu Deus criou os céus e a terra. Qual é o Deus que fez isso? Aonde está escrito que o Deus de vocês, qual desses deuses aqui criou isso? Porque Zeus, quando chegou, segundo a filosofia de vocês, já existia a terra. Agora, quem criou a terra? Começa o confronto. E aí, começa, sabe o quê? Conta mais. Fala mais. Vamos lá? Primeiro, a religião não é da parte da natureza humana, versículo 23. Passando e observando o vosso culto, encontrei até um altar de um Deus desconhecido, mas é esse Deus que eu vos anuncio. O homem, lá no fundo da alma dele, no fundo do coração, de qualquer homem na face da terra, tem sede de Deus. Todo homem tem sede de Deus. Perceba que eles não deixaram passar um Deus que eles não conheciam. É sinal de que o coração deles ardia por alguma coisa. Só não tinha uma revelação. Olha aqui para mim. Tem muita gente que tem sede de Deus, que o coração está ardendo, mas não tem quem anuncie. Eles só... Já viu aquela pessoa que diz assim, não, eu já ouvi falar de Jesus, eu conheço Jesus. Quando a pessoa fala assim, irmão, é porque não conhece nada. Ela quer conhecer. É um despertar. Ah, é de igreja? Não, irmão, não é de igreja. Olha o que o apóstolo falou aqui. Não. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de um Deus. Eu estou falando de um Deus que é pleno, que tem uma palavra que não volta atrás, que é pai de um filho que ressuscitou, e que quando ele voltou ainda mandou o Espírito Santo. Eu creio nesse Deus. Aí não é religião. Você não está falando de uma denominação. Você não está falando de uma Assembleia de Deus, numa igreja batista, portanto, tu está falando de Jesus Cristo, que é o único Senhor, que é isso que os atenienses queriam ouvir. Quem é esse? Versículo de número 24. Né, que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. E aqui tem 3 conceitos da verdadeira religião. Primeiro, né, a religião não parte da natureza humana. Segundo,
O ateísmo, uma pessoa que não crê em Deus, é uma pessoa com o coração doente. Porque todo mundo tem Deus no coração. Quando o Marechal Rondon chegou na Transamazônica para fazer a exploração, que chegou nas tribos indígenas, ele teve dificuldade da língua tupi-guarani, que era a língua dos índios da região amazônica, né? Era a língua daquela região ali. Ele teve dificuldade de interpretar o que eles falavam por causa do dialeto. Eles não conheciam esse dialeto da língua portuguesa, que é o tupi-guarani, né? Que é a língua nativa do Brasil, dos índios. O que aconteceu? Ele não conhecia nada. Mas quando falava da religião, ele entendia tudo. Quando os índios faziam lá aquelas danças em volta, que sacrificavam. Que é isso, irmão? Nunca ouviu falar de Deus? Claro. Eles tinham os deuses deles, ó. Porque todo ser humano, o coração arde por Deus. Tem sede de Deus. Eles lá cultuavam os deuses deles. Mas quando chega o verdadeiro Deus, faz a diferença. Quando chega o verdadeiro Deus, eles largam o pajé, eles largam tudo. Por quê? Porque o coração da humanidade carece de conhecer a um único Deus. Aqui em Rio das Ostras tem muita gente que está carecendo ainda de conhecer o único Deus, irmão. E vai conhecer. Eu creio que vai conhecer, porque o coração deles está ardendo. Segundo aqui, a religião não pode naufragar, né? Dependendo de nós, de como nós nos relacionamos com Deus. E Deus, Ele não deixa naufragar a religião, porque Ele é um Deus autossuficiente. Versículo de número 25 diz: também não é servido por mãos humanas. Olha aí. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Vocês estão levando comida lá naqueles altares, porque levavam? Meu irmão, sabe aquele negócio que os macumbeiros fazem de pegar inhame e botar palitinho assim? Isso lá na Grécia que aprenderam isso. Sabe botar farofa em alguidar? Aquele negócio? Isso não foi inventado não, irmão. Isso lá nos altares da Grécia, você vai lá, até hoje tem lá. Está lá os manjares, está lá os tabuleiros, está lá as oferendas, está tudo lá. Olha o que ele falou aqui. Meu Deus, Deus não precisa ser servido, Ele é autossuficiente. Meu Deus não precisa que eu leve comida para Ele, não. Porque Ele tem tanta comida que Ele até nos dá. É um Deus diferente. Não é um Deus que a gente quer ajudar, não, irmão. Nós não precisamos ajudar Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui, ó. Olha só, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem todos dá a vida, respiração e tudo mais. Olha aí. Tu está levando comida lá nos altares? Nosso Deus dá a vida. Meu irmão, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. A religião não pode ruir por terra se Deus não for soberano. Soberania não depende de você consultar a ninguém. Irmão, nenhuma religião, a nossa religião, Jesus Cristo nunca vai ruir. Ela é indestrutível. Entendeu, irmão? A gente não precisa consultar tarô. A gente não precisa consultar signo. A gente não precisa consultar pai de santo. Versículo 26, olha aqui. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos vossos poetas, porque dele também somos descendência. Olha aí. O apóstolo Paulo está falando aqui que a religião de Jesus Cristo nunca vai ruir. Irmão, falar isso lá naquele lugar é muito forte, irmão. Os caras dominavam tudo, escutar um negócio desse.
mas é uma verdade. Porque se cumpriu tudo que o apóstolo Paulo falou lá no Areópago, se cumpriu. Tudo. Diz assim, se não, como está falando aqui no versículo 26, não fazia sentido. Espera aí, qual o sentido que tem de eu ter um Deus que tenho que servi-lo e ele tem que me servir? Que sentido faz isso? Que sentido faz isso, irmão? Como você vai servir a um Deus que você tem que servir a ele? Que ele tem que te servir quando você quer, quando você precisa. Que Deus é esse? Fala para mim, irmão. Não, Senhor, agora eu quero isso agora. Manda aqui, bota aqui na mão aqui. Que isso? Não faz sentido. Porque quando você faz isso, você invalida a soberania de Deus. Qualquer religião rói, querido. Qualquer religião se destrói se um Deus for assim, empregado. E Deus não é empregado, irmão. Deus é Senhor. Olha aqui, porque dele são todas as coisas. Aleluia. A religião só tem sentido quando um homem, olha aí, toda a religião só tem sentido quando um homem se relaciona com Deus e quando Deus se relaciona com o homem. Vamos lá, irmão? Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Eu não preciso tocar em Deus. Eu não preciso ver Deus. Só de saber que eu sirvo Ele já está bom. Só de saber que Ele me sustenta já está bom. Eu não preciso tocar nele. Sabe por quê? Porque Deus, através do Espírito Santo, Ele se envolve. Ele deu o Espírito Santo para habitar em nós. Ou seja, eu me envolvi com Deus e Deus se envolveu comigo. Houve uma mistureba dentro de mim e me faz diferente de todos os outros. Por quê? Vou falar para vocês aqui. O islamismo, a religião do islamismo, não tem o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque todo mundo para ser islã, para ser muçulmano, todo mundo. Ah, eu quero ser muçulmano. Não é assim não, irmão. Para ser muçulmano, tu tem que ir lá em Meca, enfiar a mão dentro de um buraco lá, tocar num monte de bombril lá, que eles dizem que aquilo é a barba de Maomé, né? Aí tem que tocar. Aí sim, quando você toca naquela barba de um homem que morreu, que está enterrado, todo mundo sabe onde é a sepultura dele, que o corpo está lá até hoje. Entendeu, irmão? O corpo dele está enterrado. Tem a barba lá, barba de Maomé. Aí agora faço parte. Então, é um relacionamento que eu tenho que tocar? É um relacionamento que eu tenho que tocar? Eu nunca toquei Deus, mas eu sei que Deus já tocou em mim. Eu nunca vi Deus, mas eu tenho certeza que Deus já me viu, porque eu tenho um relacionamento com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Deus criou o mundo e está com o homem para habitá-lo. Jesus se envolveu com todo tipo de gente. Ah, mas preste atenção, lá no Areópago só ia os bambambam, irmão. Embaixo do Areópago, lá embaixo nas praças, na subida, ficava aquele monte de mendigo. Um monte de gente doente, que não podia. Porque só podia subir lá quem era bambambam. E não tinha. E quando a nossa religião diz que Jesus tem que se envolver com todo mundo e que eu e você tem que se envolver com todo mundo. Porque o apóstolo Tiago diz o seguinte, que todo aquele que faz acepção de gente comete pecado. Olha aí como é que é forte isso. A nossa religião, Jesus Cristo, abraça mendigo, abraça prostituta, abraça leproso. Aonde que outra religião abraça isso, irmão? Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, irmão. Olha aí. Eu era um miserável. Tinha um decreto contra mim dizendo que eu ia morrer. Mas Ele teve misericórdia de mim. Ele abraçou um doente e ressuscitou, irmão. E ressuscitou a você também. Restaurou a tua vida. Olha como você era, irmão, um tempo atrás. Olha a desgraceira que era. E olha hoje como é que você está, irmão. Qual é o Deus que se envolve com o homem dessa maneira, irmão? Qual é o Deus que tira um homem de um lamaçal, de um pecado, e bota purinho, limpinho, dá banho com sangue? Qual é o Deus que faz isso?
É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Né? O homem é projeto de Deus. Diz assim, graças a Deus. Fala, graças a Deus. A religião é frágil quando não se leva em conta a natureza caída de Deus. Toda religião, ela fracassa quando ela não reconhece os seus pecados. Qualquer religião. Versículo de número 30 diz assim: ora, Deus não levou em conta o que o tempo da ignorância. Você só passou a ter vida quando você começou a entender que você tinha que mudar. Você só começou a entender de religião, de Jesus, quando você resolveu mudar. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância, pastor? O tempo da ignorância é o tempo que você prostituía, o tempo que você adulterava, o tempo que você roubava, mas tu não tinha conhecimento de Deus. Teve conhecimento, acabou. Você começa a reconhecer que lá atrás havia um homem fracassado, que daqui para frente tem um homem vitorioso. Você começa a entender. Isso é religião, irmão. Isso é que é religião. Você pode falar? Fala para o irmão aí. Irmão, isso é que é religião. Isso é que é religião. Esse slogan vai pegar aqui na igreja. Isso é que é religião. Uma religião que tira um homem lá do lamaçal do pecado e transforma a vida do homem. Olha aqui para mim. Se os teus pensamentos não mudaram, se os teus comportamentos não mudaram, vai olhar porque tem alguma coisa errada com você. Você precisa mudar. Porque a religião muda. É Jesus Cristo que muda. A mulher pecadora, prostituta, foi jogada aos pés dele. E ele falou, vai e não peques mais. O que Jesus estava falando? Daqui para trás, minha filha, eu já, toda a cédula que era contra você, ó. Qual é o Deus que se envolve assim com o homem? Você não está servindo a qualquer Deus, não, irmão. Você está servindo a uma religião. Você não está servindo a qualquer Buda desse da vida aí, não, irmão. Você está servindo a uma religião, irmão. Meu Deus, meu Deus. Eu estava vendo aquele filme, um dia desse, aquele filme de 2012. Aí o que me chamou a atenção no filme foi o Buda, o Hare Krishna. Como é que é o nome dele? O Dalai Lama. Coitadinho do Dalai Lama. Coitadinho dele. Eu fiquei imaginando, Dalai Lama vai para a lama mesmo. Se ele não se converter, vai para a lama, irmão. Já está lá na lama. Entendeu? Aí eu vou falar. Os budistas, quando viram aquele filme, devem ter pensado assim, meu Deus, até o cara morreu. Até o cara dançou. Olha aí. Agora, querido, ainda que o mundo se acabe, o nosso Deus, a Bíblia diz, porque eu falei para você, vou voltar aqui para poder falar isso, quero que você lembre, aqui ó, que a Bíblia Sagrada é a verdade plena de Deus. Você notou isso aí, não notou? Que a Bíblia Sagrada é a verdade plena? Está escrito, olha só, está escrito no Alcorão, eu não sei qual o versículo, está escrito o seguinte, que se você se sacrificar em prol da religião, se você se sacrificar, porque olha só, toda gratidão de Deus, a Deus, ela é movida por sacrifício. A nossa religião diz que, por exemplo, se você quer agradar a Deus, você tem que, por exemplo, um jejum é um sacrifício, agrada a Deus. Por exemplo, você vir para a igreja com uma chuva dessa, isso agrada a Deus. Você fez fala aí, irmão, eu fiz um sacrifício para vir na igreja hoje. Fala a verdade, você queria estar aqui? Olha aqui para mim, eu estava em casa, irmão, café com leite, sentado no sofá, o culto está online, é esse, Ney? A minha esposa está lá, ela é testemunha disso que eu estou falando. Estava do lado dela lá, sentadinho no sofá. E eu pensando, meu Deus, tem que ir para a igreja.
O homem tem sede de Deus. Eu até pensei em ligar para o Emílio pregar aqui. Eu falei, acho que eu vou ligar para o Emílio. Vou ficar em casa hoje. Mas o que vai agradar a Deus é o sacrifício. Olha aqui para mim. O que você acredita que é um homem cheio do Espírito Santo? Você acredita, por exemplo, Emílio, Jairo, Luiz, vocês acreditam que um homem cheio do Espírito Santo é que entrega muito mistério? Um homem cheio do Espírito Santo é aquele que tem muita revelação? Um homem cheio do Espírito Santo é aquele que conhece muito a Bíblia? Não, irmão. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que sacrifica. Esse é cheio do Espírito Santo. Irmão, fala a verdade. Acordar às 5 da manhã, encarar um ônibus daqui, uma van, até Macaé. Aí chega lá, às vezes não tem direito nem a tomar café. Aí vai almoçar meio-dia, tem cronometrado. 1 hora tem que estar de volta. Depois, na parte da tarde, com barriga cheia, sem poder descansar, ainda tem que... E aí começa a voltar para casa, que depois do almoço você já começa a pensar em voltar para casa. Aí é o outro sacrifício. Aí você fala assim, não, eu não vou para casa, eu vou para a igreja, cultuar a Deus. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos dá alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe quem te trouxe para cá? Hoje, nesse dia de chuva? Foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Eu escutei um pastor falar essa semana, eu estava escutando no rádio, escutei um pastor falar uma coisa que é verdade. Eu falei, caramba, isso não está escrito assim, literalmente na Bíblia, não? Esse negócio tocou aí, não é para me acabar não, né? Que ainda vou mais 1 hora aqui ainda. Ah, então tá. Então, ele falou uma coisa que é certa, irmão. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor estão nos lugares celestiais, não é isso? Estão lá. Então, só nós, cheios do Espírito, é que vamos conseguir alcançar essas bênçãos, amém? Pode falar amém, querido. Estão lá, é você. O espiritual vai alcançar o espiritual. O natural vai alcançar o natural. O espiritual vai alcançar o sobrenatural, o que está acima. Ok? Só tem um elemento na vida do homem que impede isso, é o pecado. O pecado não está nas atitudes. O pecado não está naquilo que você fala. O pecado está naquilo que você pensa. Isso é muito forte. Porque você pode me xingar, você pode me ofender, mas depois você pode vir me pedir perdão. Agora, se você pensar e não confessar, você bloqueia todas as bênçãos do céu a teu favor. Aí a Bíblia diz o seguinte, vai lá no altar, confessa, e depois você leva o teu sacrifício, olha aí. Se você maquina alguma coisa na mente e vem para um lugar como esse, o teu sacrifício é de tolo. Deus não está aceitando o teu sacrifício. O teu sacrifício é quando você fala assim, hoje eu vou cultuar, eu vou à casa de Deus. Eu não preciso de imagem, eu não preciso fazer o sinal da cruz, eu estou indo lá adorar a Ele. Nessa terça-feira de chuva, eu estou indo lá adorar Ele. Irmão, tu imagina o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no versículo 31, ele diz assim, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou e deu provas diante de todos, ressuscitando dos mortos. Isso aqui é fortíssimo. Aleluia. Aleluia. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando? Eu vim aqui, sabe para quê? Atenienses, para que vocês se arrependam do pecado de vocês, para que vocês parem de ficar maquinando isso. Porque eu vou falar, atenienses,
Isso tudo aqui, ó, vai acabar. Porque Deus vai julgar todos nós. Esse Deus desconhecido, Jesus Cristo que está aqui. Sabe por que o altar dele está aqui e ele não está aqui? Porque ele já está diante de Deus. Irmão, depois que o missionário Paulo passou lá, o missionário Paulo é o apóstolo Paulo aqui. Porque nessa época ele era conhecido como missionário. Por coincidência tem o missionário Paulo aqui na igreja, né? Mas esse missionário aqui, que saiu lá de Jerusalém, pegou barco, estrada, foi lá em Atenas, pregou para o pai de santo, pregou para os filhos de santo todo. Irmãos, depois que ele esteve lá, o centro de Macumba acabou. Até hoje está tudo destruído lá. Os turcos lançavam bolas de fogo contra o Areópago. Tu vai até hoje lá na Grécia, tem os dardos do outro monte jogando para o monte. Aí destruíram o Areópago todo. Eu fui lá, destruíram o Areópago todo. Entendeu? Eles estão há 30 anos, os gregos, tentando colocar uma pedra no lugar e não conseguem. Os maiores milionários da Grécia abandonaram a Grécia. A Grécia está indo à bancarrota, está afundando. Sabe por quê, irmão? Porque o missionário passou lá e não acreditaram nisso. E estão pagando as consequências até hoje. Mas aquele que crê em Jesus será salvo. Foi isso que o apóstolo falou. E está lá os altares todos destruídos. Todos. Não tem uma imagem com cabeça. Porque os turcos, acortou a cabeça das imagens, todas. Já viu que encontra aquelas imagens sem cabeça? Já viu? Eles cortaram a cabeça das imagens. Entendeu? Aonde a gente passa, a gente faz a diferença, irmão. Lá no teu trabalho tu faz a diferença. Lá na tua rua tu vai fazer a diferença, irmão. Lá no teu trabalho, na faculdade, na escola, tu vai fazer a diferença. Você vai passar e os altares vão ter que cair, irmão. Vai ter que cair. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele é penetrante, irmão. E ele faz a diferença. O apóstolo passou lá. E depois que o apóstolo desceu, aquilo ficou tudo destruído. E está até hoje destruído, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não livrou nem eles, Quando o apóstolo falou que Deus não habita em templo feito por mãos, aí, a resposta aí, Até hoje, irmão. E vão fazer um templo novo, e Deus não vai habitar nesse templo. Sabe quem vai habitar nesse templo? O próprio Jesus, depois do anticristo. Vai tirar o anticristo de lá e vai falar assim: sai dessa cadeira. Essa cadeira não te pertence. O dono dessa terra sou eu. O Senhor dessa terra sou eu. Vai ser assim, irmão. Isso aqui que ele vai falar. Vai sentar lá. Eu estou aqui conjecturando, irmão. Isso não entra na Bíblia, não. Estou aqui pensando aqui. E sentado lá, e a gente, ele falando assim: Celso, vem cá, meu filho. Oi, Senhor. Raquel, vem cá. Nilton, vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí tu vai falar: Senhor. Ele falou: vinde bendito do meu Pai. Vocês nem creram em mim. Ou melhor, vocês nem me viram. Vocês nem me viram. Mas não foi o homem que revelou. Foi o Espírito de Deus que revelou. Eu estava lendo a história essa semana, muito engraçada. Num livro que o rapaz entrou no céu com a Bíblia debaixo do braço. Aí chegou lá e olhou assim e falou assim, pois não. Ele falou assim: eu
eu vim aqui falar com Jesus. Aí eu falei assim, sou eu, pô. É o Senhor? É mesmo? Pô, eu ouvia tanto falar do Senhor. Eu ouvi tanto falar lá embaixo. Aí eu ia para a igreja todo dia. Eu frequentava os cultos todo. Eu era assíduo. Eu tinha uma cadeirinha lá na igreja que ninguém sentava, porque quando eu chegava, aquele lugar era meu. Eu já chegava cedo para ninguém sentar naquele lugar, porque eu guardei aquele lugar para mim. Em seguida chegavam outros. Aí falavam assim, Jesus. Aí falavam assim, ué, mas esses te conhecem? Ele falou assim, porque esses têm o meu signo. Signo? Porque o calendário, o signo humano, do zodíaco, começa em Áries, não é isso? E termina em Peixes. Pode olhar se não é. Começa em Áries e termina em Peixes. Mas o nosso calendário, o nosso signo é diferente. O nosso começa em Virgem e termina no Leão. Começa na Virgem Maria e termina no Leão da tribo de Judá. Nosso signo é diferente. Então, quando a gente chegar no céu, a gente não vai ter dúvida. Porque quando nós nascemos, nós trocamos o signo. Né? Eu antigamente acordava todo dia de manhã e lia o signo de Gêmeos, que é o meu signo. Agora estou numa confusão tremenda, porque eu já não sei mais que signo é o meu. Agora eu descobri que o meu signo é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque eu nasci de novo. Aí eu nasci de novo, tenho um novo signo. E eu quero te declarar para você que não sabe, você também tem um signo novo. Qual é o teu signo, irmão? Leão da tribo de Judá. Esse é o meu signo. Eu nasci de novo. E a gente não vai ter dúvida que quando a gente chegar no céu, a gente sabe que te vai olhar para ele e vai falar assim, é aquele ali, ó. A cara dele, a cara do leão. Aí tu vai falar, e ele parece um bocado comigo. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho, irmão. Ele é o nosso irmão mais velho. E a gente é tudo parecido um com o outro. Tem tudo cara de santo, irmão. A gente não vai ter dúvida quando a gente chegar no céu. Se você crê nessa religião que eu acabei de pregar aqui, Jesus Cristo, você está bem aberto, irmão. Você está no caminho certo. Não exalte a outros deuses. Eu vou falar. Agora tem uma geração do Jesse Bieber, né? Daqui a pouco vai se levantar outra geração. Deixa eu falar uma coisa para você. Já teve geração Elvis Presley também. Já teve gerações Beatles. Já teve tantas gerações. E onde é que está esse povo? Já teve uma geração chamada Che Guevara. Teve uma geração chamada Fidel Castro. Teve um monte de geração aí chamada Martin Luther King. Um monte de geração, irmão. Mas nós não pertencemos a geração nenhuma. Nós pertencemos à geração nova, à geração de Cristo, da igreja, da religião verdadeira. Irmão, qual a religião no mundo que está escrito? Eu estava falando aqui, eu até esqueci, que é a religião do sacrifício, para a gente fechar, senão você não vai entender, né? Que sacrificar. No Corão está escrito que se você se sacrificar pela religião, olha aí para o homem, só para homem que vale, hein? Mulher não tem o direito não, hein? Só homem. O cara vai morrer. Aí ele vai para o paraíso. Chega lá, tem 10 virgens esperando ele. 19? Aumentou? Então, alguém vai ficar com 38, irmão. Que eu não quero nenhuma. Aí, fazendo lá o ula-ula. Já pensou, irmão, tu morrer e ir lá pro... Irmão, a nossa religião diz que o Senhor está preparando a nossa morada. A gente nem sabe como é, irmão. Fala a verdade. Ele fala assim, eu estou indo construir a tua morada. Você sabe como é, irmão? Você tem ideia de como é? Eu nem sei como é, irmão. Mas se a gente conhece o nosso Deus, sabe que não é coisa pequena, não, é coisa grande. Que Ele está preparando para a gente. Coisa grande.
A Bíblia diz que as ruas são de ouro. Hoje você pega em ouro? Você não pega em ouro? Quem é que pega em ouro, vem? Quem é que aqui pode pegar em muito ouro? Fala, eu vou pegar. Eu pego em muito ouro. Tem alguém aqui que pega aqui? Hein? Teu, falando teu, ouro teu, assim, é meu. Pega, ninguém pega, nem eu. Perceba, a nossa religião diz que nós vamos andar sobre ouro. Você vai pisar em ouro. Entendeu, irmão? A coisa é muito séria. Está aqui. Agora, você vai pisar em ouro por quê? Isso para mostrar que toda a grandeza não está nessa terra. É isso que Jesus está falando. A grandeza não está nas coisas dessa terra. As grandezas estão aqui em cima. O ouro está sobre a tua cabeça hoje, mas um dia você vai pisar sobre esse ouro, irmão. Sabe por quê? Porque não vai servir de nada para você. Somente de caminho para você o ouro. Olha aí. Isso é que é religião, irmão. E tem outras coisas que eu podia falar aqui. Amém? Isso é que é religião.